ProPM informa, com a grata satisfação de estar ao lado do Coronel Hugo, comandante do CPI-1, região aqui de São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba, né? É um prazer estar com o senhor, dos grandes, ok? Prazer é nosso, professor. Legal. Ao mesmo tempo, com um grande amigo também, o Dr. Cury, coronel, psiquiatra e, acima de tudo, um grande médico de almas também, não é isso, doutor? Sim, muito obrigado pelo convite, agradeço. Espero poder colaborar dentro do que for, dentro da minha esfera de trabalho. Legal, legal. Então vamos começar, comandante. Fala um pouquinho para nós do CPI que o senhor atua aqui em São José dos Campos, para que quem estiver nos assistindo compreenda a extensão da geografia desse CPI e, acima de tudo, a quantidade de policiais que aqui trabalham, para que a gente consiga, então, levar esse conhecimento. Quantos policiais, mais ou menos, trabalham com vocês aqui, a extensão da área de vocês? Perfeito. O CPI-1, ele é um dos 10 comandos de policiamento do interior do estado de São Paulo. E eu costumo até brincar que ele não é à toa o 1, né? Eu até digo que ele é o primeiro comando de policiamento do interior, porque ele é o mais complexo de todos. Ele ocupa o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte. Fica sediado em São José dos Campos, são 39 cidades de abrangência. Para que as pessoas tenham ideia, saindo ali da Grande São Paulo por Mogi das Cruzes, terminou a Grande São Paulo, já começa o CPI, e ele vai até a divisa com o Rio de Janeiro, abrangendo também o sul de Minas. Ou seja, além do litoral, nós fazemos divisa também com o Rio de Janeiro e com Minas Gerais. Para isso, nós temos cerca de 2.900 policiais militares, o efetivo fixado ele é um pouco mais de 3.000 policiais, e nós temos por volta de 900 unidades de serviço à disposição, e quando eu incluo unidade de serviço, não são só viaturas. Nós temos também cavalos e cães. O comando do CPI-1 ele tem 7 batalhões, sendo 6 batalhões territoriais, um para cada uma dessas regiões, e um batalhão de ações especiais, que é o que tem o canil e a cavalaria, que atua em apoio a esses demais. Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente tem para abranger as 39 cidades, sediado aqui em São José dos Campos e ocupando o Vale do Paraíba, que fica entre duas serras, né? A Serra da Mantiqueira, que é onde fica Campos do Jordão, as estâncias turísticas de inverno, e a Serra do Mar, onde fica o litoral norte. E aqui também a gente tem outra complexidade. Nós temos 3 operações de grande envergadura das 10 da Polícia Militar. Operação Verão, que a gente divide com o CPI 6, que é o litoral sul, a Operação Romeiros, de turismo religioso, que fica em Campos do Jordão, mas também abrange Cachoeira Paulista, que tem lá Frei Galvão, Canção Nova, e mais Frei Galvão em Guaratinguetá. E nós temos a Operação Inverno, que fica em Campos do Jordão, pega Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, que acaba migrando muitas pessoas além da população local, que gira em torno de 3 milhões de habitantes. Ou seja, trabalho todo dia. Muito trabalho todo dia. E diferenciado, né? Diferenciado. Mas é um trabalho assim, bastante compensador. Para nós, necessário. O civil, exato, extremamente necessário. Extremamente necessário. E tem dado um excelente resultado, né? Nesse período inicial que nós tivemos aqui, eu vou completar 7 meses aqui no comando, a gente conseguiu reduzir todos os índices criminais relacionados a períodos anteriores. Então tem sido bastante compensador, a gente tem uma tropa bastante motivada e proativa, dedicada, empenhada nisso daí. Temos comandantes, tanto de batalhão quanto os demais oficiais, que estão empenhados também nessa melhoria de gestão. Semana passada a gente recebeu uma visita da gestão pela qualidade, da Comissão de Gestão pela Qualidade da Polícia Militar, e isso é reservado às unidades que têm um desempenho destacado em relação às demais. Então isso deixa a gente bastante contente, satisfeito e com vontade de sempre fazer mais e melhor. Mais e melhor. Comandante, Dr. Cury, como é que pode um policial que precisa atuar numa área tão grande trabalhar motivado para que dessa forma ele consiga levar um atendimento especial ao cliente
Qual seria uma boa dica do senhor nessa área para que ele não se estresse tanto, para que ele de fato tenha uma boa qualidade de vida, embora trabalhando bastante? É verdade. Nesse tempo em que eu estive na Polícia Militar, no serviço ativo, durante os 29 anos e meio que eu prestei de serviço, sendo boa parte na área de psiquiatria da Polícia Militar, a gente acaba aprendendo uma porção de coisas, né? E a percepção é que, pela evolução do mundo, as características e as problemáticas vão mudando, pelo menos na maneira de você abordar e de você solucionar. As pessoas hoje têm um raciocínio de um imediatismo total em tudo. E as coisas não se resolvem de imediato. As coisas se resolvem construindo, fazendo sempre as fundações para analisar o solo, ver o que você pode, o que você não pode, e depois vai construindo gradualmente isso, vai conscientizando. Eu me lembro, na época do serviço ativo, que no curso, no CAO, frequentemente, nós que trabalhávamos ali na área de psiquiatria, na divisão de psiquiatria do centro médico, éramos chamados para fazer palestras sobre estresse na atividade policial militar. E era uma coisa muito interessante, porque ali basicamente tem os capitães que participam da formação e é um momento da vida em que o oficial está muito no embate de situações de rua, de muita situação de fronte mesmo. Ele não é tão administrativo. Ele tem que participar da questão administrativa, mas ele também tem que estar lá no front. E muitas vezes ele não está preparado para isso. Ou, ainda que esteja, existe uma roda viva de situações que vão se acumulando e muitas vezes ele não tem tempo de dar solução àquilo. Porque além da vida dele na atividade profissional, ele tem a vida social dele, a vida familiar. E isso fica muito por desejar. Chega sobrecarregado em casa e descarrega um caminhão de problemas em cima da família. E geralmente o ser humano tem essa questão de você geralmente desabafa com quem você tem mais proximidade e quem não tem nada a ver com o problema. Então você chega em casa, solta o caminhão em cima da sua esposa, do seu marido ou eventualmente dos filhos, e isso cria, com o passar do tempo, uma somatória de problemas, situações de estresse. e desestruturação familiar muito crítica. O Coronel, nós estamos pertinho, não é à toa que a caneca amarela está aqui, nós estamos já dentro do Setembro Amarelo. Sim. Que é a questão da depressão, da ansiedade e também com relação ao suicídio. O nosso programa, o próprio Me Informa, tem esse objetivo, ou seja, fazer com que as pessoas amem mais a própria vida. Sim. Sentir essa vibração que o senhor tem de querer fazer mais, querer fazer melhor. Sim. Mas o médico percebe que muitas vezes ele também não está bem. E há uma música de Djavan que diz, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Complicado. Sim. Como é que nós conseguimos, doutor, fazer com que o policial militar possa estar de fato bem? Quais seriam os preventivos para que ele esteja bem? Eu acredito num programa periódico de formação da tropa, seja para as praças e também para os oficiais. Esse contato dos combatentes com a área específica de saúde mental é fundamental. Existe a semana lá do trabalho, em que você tem uma atividade própria com a tropa e é chamado para falar sobre questões trabalhistas e do dia a dia da atividade profissional. Então, nessa semana, a área de saúde mental deve ser exaltada. E muitas vezes o que é exaltado é a parte da atividade física. Tem uma horinha lá para você fazer a sua atividade física. Sim, isso é importante? De fato é. Ajuda? Sim, a atividade física libera um neurotransmissor no cérebro, a endorfina, que é um calmante natural, mas não é suficiente. E existe também uma distorção do mundo moderno, que o sujeito ser muito forte, ele é saudável. E muitas vezes o sujeito que é muito musculoso, ele não é nada saudável. Aquilo é uma fantasia da insuficiência emocional dele. Você não precisa ser
tão musculoso para ser um sujeito rígido, para ser um sujeito equilibrado, para você ter saúde. Então, essas fantasias que o mundo moderno traz, com anabolizantes, proteínas e aminoácidos e todas essas bobageiras que se constrói, isso é bom para quem fabrica isso. Mas não quer dizer que isso seja bom para o paciente ou para o cliente, porque a grande maioria usa, inclusive, sem orientação médica. Chega num balcão, pede e vai tomando até o prazer. E esse é um grande problema, de fato, Coronel, da atualidade, né? E como fazer? Então, a dica que o ProPM Informa passa a vocês: entre em contato com os psicólogos, entre em contato com a ProPM. A ProPM tem essas respostas, por isso que é ProPM Informa. Ou seja, nós estaremos nas unidades, levando até você a oportunidade de você perguntar aos psiquiatras, aos psicólogos da Polícia Militar, os contratados pelo ProPM, porque pouca gente sabe, comandante, que a ProPM contrata médicos do HM. Pouca gente sabe que a ProPM disponibiliza pelo celular atendimento psicológico. E é o mais interessante, Coronel, que ajudando ou não o ProPM. Ajuda tão pouquinho já, um cabo, um soldado ajuda com R$ 6,95 ao mês, é muito pouco. Mas mesmo ele não ajudando, ele tem o apoio dos seus colegas que pagam o psicólogo, para que dessa forma, ele precisando, ele acione o CAPS diretamente lá em São Paulo. A gente vai passar no decorrer dessa edição para vocês os telefones de contato. Precisou, entre em contato. Porque como o Coronel está falando, exatamente, a questão da saúde, muitas vezes, ela não é física. Ela precisa primeiro ser emocional. Uma vez que ela é emocional, aí eu consigo ter uma boa alimentação, eu consigo fazer um bom exercício físico, eu consigo cuidar da minha família. E o senhor, como comandante, é exatamente isso. O senhor tem que ter uma tropa saudável, emocionalmente, para ser responsiva, né? Porque o cliente, quando liga para o senhor, ele liga apavorado. Quando ele liga para o 190, ele está apavorado. Ai, meu Deus, chama a polícia. Não é isso? É isso mesmo. Professor, eu queria acrescentar um detalhe, até na pergunta anterior que tinha feito. Esse contato da área de saúde com a tropa, muitas vezes ela já vem pré-formatada. Vamos falar sobre um tema, e vai se falar sobre aquele tema. Eu aprendi uma situação que é interessante, no primeiro momento, sentar e conversar com a tropa e ver o que essa tropa precisa. E aí sim, coletando essas informações do que a maioria está precisando, ou eventualmente alguém pontualmente você já encaminha, você prepara uma apresentação para suprir aquela demanda. Porque senão, muitas vezes, você vem e quer enfiar alguma coisa na cabeça do sujeito que, de repente, ele não tem nem necessidade. Você gastou um tempo fantasticamente importante com uma coisa que não vai ser tão produtiva. Então, é fundamental, num primeiro momento, sentar e conversar com os seus comandados e ouvi-los, e disto tirar, eventualmente, as questões mais palpitantes, e aí sim preparamos uma apresentação e vamos, então, ver o que isto vai ou não ajudar. Essa atividade desenvolvida nesse modelo que eu acho que é realmente produtivo. Eu me especializei em 2004 em comportamento suicida. Então, embora eu não seja psicólogo e nem psiquiatra, eu sou suicidólogo, e pela Unicamp eu fiz esse curso em 2004, em razão de ocorrências com suicidas que eu tinha na época, e a Polícia Militar ela não tinha doutrina para lidar com casos com suicidas. As ocorrências, a negociação, o gerenciamento de crise era focado para criminosos com reféns. E um criminoso com refém, ele tem o objetivo de fugir e de sair vivo, quando ele é surpreendido por uma patrulha e frustrado o roubo. Com suicida é o contrário. Ele não quer fugir, foi ele quem provocou a ocorrência, e não necessariamente quer sair vivo também. E aí, lá na Unicamp, o meu trabalho de conclusão de curso foi relacionado ao desenvolvimento de uma técnica de negociação com suicida. Quando eu fui fazer o mestrado da Polícia Militar, o CAO, em 2013, aí 7 anos depois, né, eu apresentei o trabalho ao comando da PM, 9 anos depois. Eu apresentei o trabalho ao comando da PM e sugeri que isso fosse expandido para toda a Polícia Militar. Então, hoje nós temos doutrina para atender esses casos. E algo que era interessante, durante as aulas que eu ministrava para os policiais militares, os treinamentos, eu dou aula no GAT há 18 anos, ministrei aula para o Corpo de Bombeiros e para outros órgãos.
é de que os policiais também precisam disso, né? Eles mesmos falavam, pô, a gente precisa conversar sobre isso, e quando a gente faz o bem para alguém, a gente também se sente bem, né? Quando um policial atende bem uma ocorrência, quando ele consegue ajudar uma pessoa, quando ele consegue salvar uma pessoa de se suicidar, isso daí faz bem para ele, também libera uma substância química no cérebro, também dá satisfação, assim como o exercício físico. Então nós estimulamos os policiais a também trabalharem da melhor maneira possível, porque isso daí faz com que eles tenham uma autossatisfação, e grande parte dos problemas que são causados por policiais que são depressivos ou que têm problemas de comportamento, de ideação suicida, são relacionados a uma baixa autoestima até em relação ao policial. E não envolve também, não só necessariamente a questão física ou a questão psicológica, mas também a questão espiritual, a questão familiar, trabalho, a questão estética dele estar bem fardado, dele estar corretamente trabalhando. E isso a gente estimula os policiais diretamente conversando com eles. Eu rondo todas as cidades aqui da região. Eu fui participar de um encontro em Itajubá com os comandos das polícias militares de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Na volta eu rondei Piquete, uma base bem pequenininha que tem por lá. Conversei com os policiais, conversei com o subtenente que estava lá na base, conversei com a policial militar, a gente olhou as instalações e verificou. E nisso, como o doutor Cury bem colocou, aproxima o comando da tropa. E o policial ele se sente valorizado. Não que a gente não vá fazer a fiscalização e a correção como foi feita lá, mas essa correção ela é sempre proativa, para beneficiar o próprio policial e também a sociedade. É o cuidado, né? É o cuidado com o policial, exatamente. Né? O fim não é necessariamente disciplinar ou então uma reprimenda militar, mas o fim é a gente aprimorar aquele serviço, para que o policial preste um serviço melhor. E é uma negociação de ganha-ganha. Você trabalha melhor, você se sente melhor também, você vai levar menos problemas para casa, vai descarregar menos. Às vezes nós temos, o Dr. Cury colocou lá que às vezes o policial ele descarrega, e o senhor também colocou, os problemas em casa. Mas às vezes tem alguns policiais que não descarregam isso, e eles ficam guardando para dentro deles, e quando estoura isso daí, às vezes ou numa depressão muito grande, ou num gatilho para comportamento suicida, ou uma outra doença, né? Que algumas são somáticas, né? Então às vezes acaba agregando isso daí tudo. Então a gente tenta evitar, e conversando com todo mundo. Há 2 semanas atrás eu estava conversando com os psicólogos do ONAPS aqui, e aí estava sentado com eles, e eles também precisam conversar, por incrível que pareça, porque eles vão atendendo as pessoas e vão agregando, e isso daí acaba acumulando também para eles. Eu mesmo, quando eu fiz o meu curso de comportamento suicida, eu estava no auge da minha vida, de atividade física, eu tinha 27 anos de idade, estava bem condicionado fisicamente, comandando uma unidade de operações especiais, o GAT lá de Campinas. Eu estava super bem, e aí eu fui obrigado a passar por um psicólogo, né? O doutor Neuri Botec falou: olha, você tem que passar por um tratamento. Fui lá no psicólogo, aí até a psicóloga falou assim: tudo bem, o que você faz aqui? Eu falei: eu não sei o que eu faço, porque eu estou bem. E ao final foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque mesmo assim me ajudou. E eu falo até para os policiais: se me ajudou no auge da minha vida, quanto mais quando você está precisando e está numa situação tão difícil. Doutor, sou policial militar, infelizmente a minha mãe faleceu. Eu não estava preparado para isso, porque ela era nova. Eu tenho 30 anos de idade, ela tinha 59, não estava preparado de jeito nenhum. E para complicar mais, veio a pandemia e minha irmã também faleceu. Eu estou passando uma questão para o senhor exatamente como eu recebi. Okay? Num caso desse, o que ele pode fazer? Além de tentar manter a sua autoestima, manter a sua qualidade de vida, manter o amor pela vida, qual é a ferramenta, doutor, de fato? O que ele pode fazer? Bem, vamos lembrar que o ser humano é um ser essencialmente social. Então, o Coronel falou uma coisa importante, de que os próprios psicólogos precisam de um momento para eles poderem se aliviar daquela carga.
porque é ser humano. Os comandantes também precisam, Também. os médicos também precisam, os psiquiatras também precisam. Isso é feito na nossa formação, que durante a formação que a gente vai tendo orientação do nosso preceptor de ensino e muitas vezes a gente senta com eles e explica quais são as dificuldades que a gente está tendo e ele vai fazendo a verificação e sinalizando como a gente tem que corrigir as nossas atitudes e comportamentos para poder termos esse alívio. Então, um policial que vivencia uma situação de perdas, e ele tem que buscar algum apoio, compartilhando com outro ser humano. Qual ser humano? As pessoas que eventualmente estão preparadas para isso, quem é da área de saúde, seja desde a área de um médico até um psicólogo, a parte religiosa, se ele tiver alguma convicção religiosa, ele deve ir a um pastor, a um padre, um rabino, seja lá como for, e conversar. E pessoas, muitas vezes, queridas, que ele tem essa facilidade. Ele precisa compartilhar com alguém isso. Se ele não compartilha com alguém de confiança que tenha a mínima formação, ele vai, eventualmente, manter aquilo dentro dele. E ele precisa eliminar aquilo para se sentir aliviado. Isso é fundamental. Então, precisa haver dentro da instituição os canais para ele poder se reportar e poder fazer compartilhar essa informação. Só dele compartilhar com alguém, de ser ouvido, isso já é extremamente terapêutico. Então, estamos na viatura, eu tenho um colega que não tem a formação, que não tem as ferramentas nesse sentido. Mas só de eu conversar com ele já me ajudaria muito. Só dele ouvir. Começa daí. Ele não precisa abrir a boca, mas ele tem que ouvir respeitosamente. Muitas vezes, quando você está com um paciente no consultório, isso é interessante, ele chega um momento que ele começa a se emocionar, ele entra num momento de choro. Aquele momento, o médico tem que ficar quieto. Ele não tem que abrir a boca. Ele tem que abaixar a cabeça, aguardar em silêncio aquele sofrimento que ele está tendo e ele externar aquela coisa que está fazendo mal para ele. Aquele é o momento dele se aliviar daquela tensão. Quando a pessoa, depois de alguns minutinhos ou segundos, ela se restabelece naturalmente, você segue a conversa. Mas naquele momento, silencio não é para abrir a boca. Às vezes diz que o silêncio vale ouro, não é verdade? Sim. Então tem alguns momentos que ele vale mais que o diamante, eu diria. Mas a pessoa tem que saber respeitar este momento e depois conversar. Quando eu fiz o curso de negociação, só um aspecto interessante. Os primeiros cursos, a principal característica que um negociador tinha que ter era a comunicabilidade. Ou seja, ele tinha que saber falar. E aí, mais recentemente, o FBI dos Estados Unidos desenvolveu uma técnica, que é a principal que nós usamos, que é chamada de escutativa. E qual que é o princípio da escutativa? Ouça e entenda. Ouça e entenda. Então, é justamente o que o Dr. Cury colocou. Então, mais importante do que saber falar é saber ouvir. E eu tive um caso com um policial recente, bem rapidinho, para falar, para não tomar muito tempo. Tive um policial militar que foi conversar comigo, e geralmente os policiais que queriam conversar diretamente eram questões de transferência, para ficar trabalhando mais próximo de casa. E aí ele era um soldado, né? Aí ele foi conversar com o cabo, conversou com o sargento, conversou com o tenente, com o capitão. Aí o major disse: o senhor atende tal policial? Eu atendo, não tem problema. Já estava mais ou menos preparado, ele estava morando longe, trabalhando longe de onde ele morava, ele tinha pouco tempo de polícia, e a gente demora um tempo para conseguir trabalhar próximo de casa. Só quando ele entrou dentro da minha sala, ele falou assim: comandante, o senhor tem especialização em suicídio, que eu sei, e eu estou pensando em me matar. E aí quando ele falou isso daí, aí a gente vira a chavinha, aí eu falei: senta aqui, eu vou pegar um copo d'água para você, para a gente conversar. E aí eu falei: o que está acontecendo? Aí ele começou a falar. Embora eu seja suicidólogo, eu não posso fazer terapia, né? Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo. Mas eu ouvi bastante. Foi quase uma hora que a gente ficou lá, praticamente um monólogo, porque ele quem falava e eu fazia a conversação. E quando terminou, doutor, ele falou assim:
obrigado por me ajudar. Eu não fiz nada, eu só ouvi. Então, e ele ainda pediu desculpas por ter tomado o meu tempo, né, um comandante. Aí eu falei, não há problema em relação a isso daí, é um investimento. Né? A gente facilita até o tratamento, que é feito posteriormente. O senhor não foi o bombeiro, mas foi o brigadista da alma. Opa, eu nunca tinha ouvido essa expressão, obrigado. Vou até anotar aqui, brigadista da alma. Muito obrigado. Eu estava tocando o senhor na hora da fala dele, porque é um ponto muito forte da Igreja Católica, eram os confessionários. Aonde a pessoa ia ao confessionário, falava, não é isso? No final dizia, vai lá e reza 2 Ave Maria, 3 Padre Nosso, e aí naturalmente já está resolvido o seu problema. Então, como nós perdemos também essa ponte de ligação, que foi acabando, infelizmente, os confessionários, foi acabando, infelizmente, os amigos, porque hoje isso aqui domina. Sim. E faz com que a gente, cada dia que passa, se envolva mais, mas na hora que precisa dessa fala, e isso é importante, vocês que estão me ouvindo, eles precisam ser ouvidos por seres humanos. Sim. O senhor está comentando uma coisa, doutor, e ele, que aconteceu 3 semanas atrás. Eu estava na operação delegada lá em São Paulo, e a delegada da Praça da República mudou de lugar. Resolveram mudar de lugar há anos. Eu vou lá fazer palestra às 7 horas da manhã, mudar de lugar. E eu cheguei lá no local, não tinha polícia nenhuma. E aí eu fiquei perguntando, mas não tinha um polícia fardado para me informar. Tá? E não tinha no meu endereço para onde eles foram. Aí de uma hora para outra aparece um civil, ele vem com roupa de esporte, de academia, e perguntou, é aqui que ficam os policiais? Falou, ou era, porque eu também estou aqui aguardando e não estou vendo. Aí vem vindo 2 policiais. No que os 2 policiais fardados me reconheceram, professor, não vai ser a reunião não, segue a gente que a gente leva o senhor até lá. No que eu estou ali, junto com outro civil, os policiais apareceram e falaram, policial, o senhor me dá um minutinho da sua atenção? Foi só o que eu vi, porque eles estavam um pouco distantes de mim, ok? E aí ele falou ao policial que estava pensando em acabar com a vida dele. E aí fomos caminhando depois com os 2 policiais e a gente começou a conversar. É a história do Djavan, sabe lá o que eu não tenho e tem que ter para dar. Então, é só ouvir. Nesse momento é ouvir. Por quê? Faz diferença. Talvez é um gatilho, talvez é uma situação que é momentânea, sabe? É uma separação conjugal, é uma traição. Às vezes é uma providência inicial ali para controlar a situação, que não vai ser, não vai resolver, né? Ele vai ter que consultar um profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra, mas pelo menos a gente toma aquela medida inicial de controle ali da situação. Ele tem valor. Não é isso? Ele tem valor. O senhor falou para mim um dia, numa outra entrevista, doutor, que o amigo não é imposto, né? Fala para nós sobre isso, para que você que está nos assistindo entenda que na viatura são amigos, são irmãos que protegem a vida do outro. Né? Então, às vezes, ele está ali, sem aquele colega, ele morre na ocorrência. É o colega que o protege. Fala um pouquinho para nós, doutor, com relação ao amigo. É engraçado, isso me lembra muito o início da minha vida dentro da corporação, onde não existia propriamente celular. Era mais ou menos na época a gente usava a BIP. Os mais antigos devem lembrar. Pager, na cintura. Isso. Mas antes do Pager tinha o BIP. Tinha o BIP ainda. O Pager já era uma geração já mais era, adiantada. É a minha. E o vínculo de amizade entre os combatentes nas viaturas era fantasticamente importante e muito saudável. Eles tinham um convívio muito frequente, a visão de mundo e de amizade era muito melhor, as pessoas tinham o convívio presencial, não tinha essa questão à distância, né? E muitas vezes, quando um desses policiais era alvejado e falecia, eu me lembro de alguns casos, inclusive, que eles já tinham feito pacto, se eu morrer, ou na hora, mas se eu morrer, quando eu morrer, você cuida da minha família. E esse policial cuidava da família dele e do parceiro dele de viatura. Era uma coisa que eu achei impactante quando eu vi isso. Que eu vi policial acompanhando a esposa para passar em consulta, e a esposa do amigo dele que tinha falecido, junto com a esposa dele. Ele com a esposa dele e a esposa do colega falecido por o atendimento, e a própria esposa também ajudava. Então existia uma relação de amizade, até porque muitas vezes na hora de folga eles se frequentavam. Eles tinham atividades de lazer de final de semana, muitas vezes. E a questão
do tete-a-tete é fundamental para o ser humano. A distância é uma situação de exceção. Ela não deve ser a regularidade. No meu consultório, as pessoas perguntam: o senhor atende à distância? Emergencialmente, sim. Mas eu quero ver o paciente, eu quero perceber o que ele tem, o que ele não tem. Ele precisa me conhecer e eu preciso ver onde estão as nuances. Porque o conjunto é a atitude, a cor da pele, a maneira como se veste, a oscilação, a variação de humor, tudo isso é um conjunto a ser analisado. E quando você está ali no front, é diferente de quando você está numa tela. A tela é uma situação que deve ser colocada numa situação de exceção. O ser humano tem esse hábito de transformar o que é feito para uma determinada necessidade como hábito. Provavelmente as pessoas têm na sua casa uma televisão e essa televisão tem controle remoto. A pergunta é: por que tem controle remoto? Olha, desenvolveram um controle remoto basicamente para as pessoas que eram deficientes físicas. Não tinham como ir até a televisão para acionar. Na sua casa tem algum deficiente físico? Não. Então por que o senhor usa controle remoto? Porque ficou cômodo usar o controle remoto. Quando você usa o controle remoto, você vira um preguiçoso a mais. Tem gente que faz buraco. Eu atendo muito idoso. O idoso senta no sofá e tem um buraco ali e o controle às vezes quebra de tanto que fica ali o dia inteiro. Ele não se movimenta, ele fica muito ocioso. Então, o presencial, a atividade de você se levantar e conversar e fazer, isso é saúde. Não se acomode em facilidades. As facilidades são uma verdadeira arapuca na saúde do ser humano. Conversa vai longe. Boa conversa, boa, né? Boa. E é necessário, né? Necessário. Como ele está falando nos dias de hoje, a mídia vai chegar às pontas que a gente nem imagina para onde vai, né? Sim. Uma vez editado, faz os pequenos cortes e pode ajudar muita gente. A grande necessidade, comandante, é entender hoje que o policial militar, ele é o pastor na chegada dele, ele é o padre na chegada dele naquela casa, ele é o psicólogo, ele é o psiquiatra, ele é o advogado, ele é o juiz, ele é tudo. Porque quando a pessoa pede tu, parteiro... Mas ele vai vestido de policial militar. Ele vai de policial militar. E como o Estado realmente passa uma ideia de positivismo no fardamento, no Estado estar ali representado. Então daí a necessidade do policial militar entender que ele não é o policial militar. Ele é a solução naquele momento. Embora muitas vezes ele não tenha toda a ferramenta. Mas ele tem que ter essa autoestima, porque sem ele como é que se faz? Aconteceu ontem. Meu sobrinho de 16 anos me liga de São Paulo. Tio, estou sendo assaltado. 16 anos. Ele mora em São Paulo. Do lado do M1, do CPM1. Estou sendo assaltado. O que aconteceu? Eu já estava mais desesperado do que ele que falou que estava sendo assaltado. Aí falou: tio, estava vindo na mobilete. 3 rapazes aqui me abordaram, mandaram descer da mobilete. Eu não desci, saí correndo com a mobilete. Ela acabou estragando. Eu cheguei empurrando ela aqui no posto de gasolina. E os 3 estão aqui agora querendo brigar com o pessoal do posto para levar a moto dizendo que é deles. Inverteram o jogo. Né? Que ele agora é o ladrão. Interessante isso. Ele era vítima, mas perante aquelas pessoas, tio, ajuda aí, tio. Aí o resultado, ajudar 190. E aí, consequentemente, rapidinho acionada a polícia militar, chegou lá, presenciou, e aquelas 3 pessoas, quando a viatura apareceu, sumiram. Só ficou, de fato, o dono da mobilete. E aí ele manda um agradecimento aos policiais, ele bateu foto com os policiais, e aí ele falou: tio, como é importante a polícia militar. Como é importante, porque eu não conseguiria nem sair do posto. Porque se eu sou taxado como ladrão, eles teriam me linchado. Eles ajudariam no meu linchamento. E inverter os papéis. E a polícia, quando ela chega, ela traz a verdade. Ela vê, esse é o verdadeiro, aquele não. Esse vai ser solto, aquele não, esse vai ser preso. Ou seja, como policial é necessário, Coronel. Eu acho que para a gente terminar essa nossa fala do Setembro Amarelo, é que não precisasse existir o Setembro Amarelo, não. Ok? Para a gente lembrar de que as pessoas são frágeis. Não. Mas eu queria que o senhor deixasse uma fala para nós, em seguida terminar com a fala do Coronel Cury, para que a gente consiga entender exatamente a função do policial militar, a autoestima que ele tem que ter com ele. Uma vez que ele está bem com ele vai atender bem o cliente dele. Embora muitas vezes com algumas internas dele que ele também precisa tratar.
ok? Mas ele, naturalmente, ali, ele é a solução. Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre isso. Policiais militares são necessários para todas as outras atividades. Se não houver segurança, nós não temos educação, não temos saúde. E ele é tão essencial que é a única instituição que existe em todas as cidades. Nos 645 municípios, há pelo menos um policial militar atuando. E nós policiais militares, lidamos com a mazela da sociedade. Ninguém liga ao 90 para elogiar. Eles chamam para ocorrências. Só aqui nós temos 4.000 chamados por dia. Dia. Né? A Uma região quantidade do muito. Vale do Paraíba. Região do Vale do Paraíba. Isso. Temos um Copom aqui que atende, no estado de São Paulo, são 30 milhões, mais de 30 milhões de chamados no estado de São Paulo. Por ano. Por ano, isso. E isso gera uma demanda muito grande de chamados. E são pessoas que confiam na polícia para resolver um problema que está acontecendo. Às vezes pode ser um crime. Grande parte das chamadas, mais da metade, são problemas sociais. Inteligência, né? Família? Às vezes deu uma desinteligência, às vezes uma informação, às vezes um socorro, que demonstra que nem todos os órgãos conseguem ser tão presentes quanto a Polícia Militar. A Polícia Militar é a única instituição que, se o senhor ligar agora no seu celular, vai lhe atender. É a única. Não existe nenhuma outra. E vai atender pessoalmente. Não vai ter um telemarketing mandando digitar vários códigos para poder chegar ali até uma solução. E isso torna a Polícia Militar o mais essencial possível. O que eu tento motivar os meus policiais militares é do quanto eles são importantes para as pessoas e do quanto isso é importante para eles também. Porque todos nós, quando ingressamos na Polícia Militar, temos que ter um grau de resiliência e de coragem. São avaliados pelos psicólogos, pelos psiquiatras. Então, a gente tem que ter... O senhor me corrija se não for isso daí. Mas temos que ter uma agressividade controlada, ou seja, a gente tem que ter coragem suficiente para ir até o risco, porque se a pessoa for muito cautelosa, você não vai para uma ocorrência. Né? Aí você não vai ter um profissional correto. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma capacidade de suportar situações difíceis, que é a resiliência. Então, nós vamos atender ocorrências de brigas envolvendo familiares, envolvendo vizinhos. A gente vai se deparar com ocorrências muito ruins. Eu trabalhei 8 anos no policiamento rodoviário, eu peguei acidentes com múltiplas vítimas, famílias que exigem que você tenha um autocontrole muito grande para conseguir atender aquela ocorrência e logo depois você chegar em casa, não levar esses problemas para casa, conseguir absorvê-los e seguir a sua vida. E é muito bom que os policiais militares, os hoje 90 mil policiais militares que nós temos, eles têm condições de fazer isso. E caso eles não tenham, a própria Polícia Militar, eu acho que até inspirada na própria PM, iniciou essa semana também um atendimento telemático aí pelo celular. Então todos os policiais militares, além da própria PM, tem também psicólogos pela Polícia Militar, pelo Sistema de Saúde Mental da Polícia Militar, né, o Centro de Atendimento Psicossocial subordinado à nossa diretoria de pessoal, que pode atender policiais militares. E por que isso é muito importante? Às vezes o policial ele vai recorrer a uma arma, e o que está mais próximo dele do que a arma é o celular. Então, hoje, como o Dr. Cury colocou, a sociedade ela é muito imediatista, as pessoas estão muito imediatistas, né? As novas gerações. E isso se deve também muito à interatividade que a gente tem pelas redes sociais, pela internet. Então, todo mundo quer tudo muito rápido, né? A notícia tem que ser rapidinho no Twitter. Não tem mais aquele jornal de papel que a gente lia lá várias páginas. Então, nós também temos que ser o mais proativos possíveis e a gente tenta, como comandante, ser o mais proativo com os nossos policiais, num cuidado interno, e também todos os policiais militares em relação ao cuidado externo com as pessoas. É isso que mantém o estado de São Paulo como o mais seguro hoje da federação, né? Com as mais baixas taxas de homicídio, se a gente for analisar sob esse parâmetro, do país. E faz com que a gente tente sempre se esmerar em tentar aperfeiçoar esse serviço. Isso daí, nós estamos hoje terminando
Ontem foi terminada a Operação Escudo no Litoral Sul, pelo comando da Polícia Militar, um case de sucesso. Foram quase 1 tonelada de droga apreendida, quase 1.000 criminosos presos, e restabelecendo a ordem, que é a função constitucional da Polícia Militar, num local que estava conflitado a ponto de matar policiais militares. Então, a Polícia Militar ela sempre vai estar à disposição para manter a ordem pública, como a gente jura lá, né, doutor Cury, mesmo com risco, ou então o sacrifício da própria vida, e sempre trabalhando com dedicação e honestidade para poder fazer valer a consideração e a confiança de pessoas. Da população. Não só da população, mas também especialmente de pessoas como o da própria PM e do senhor, com o carinho que tem com policiais militares. Só queria colocar isso daí, né? É comovente a maneira como a própria PM trata a nós policiais militares, como esse cuidado é tão importante para nós, cuidando de pessoas que cuidam de outras pessoas. Então, eu queria dizer para o senhor que foi uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa ProPM Informa, ao lado de uma referência na área de psiquiatria, de saúde mental da Polícia Militar, que eu tive hoje a honra de conhecer, o Coronel Gilberto Cury, e nos colocar aqui à disposição no CPI-1 para o que precisarem, para o que a própria PM precisar, para o que os policiais militares precisarem e para o que a sociedade precisar. Há uma música do Renato Russo que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Verdade. Eu vou fazer um aperfeiçoamento de uma palavra sua, só. O resto eu vou falar. Quando falou que o policial precisa também ter uma certa agressividade. O mundo moderno, com as mídias e o jornalismo hoje em dia, explora muito isso na vida do policial militar, né? Sim. Então, eu diria o seguinte, todo mundo tem agressividade na sua alma. É próprio do ser humano, não é do policial militar. 2, o policial militar, como qualquer ser humano, tem que ter uma habilidade maior de saber enfrentar com coragem e neutralizar, eventualmente, alguma ação agressiva. É exatamente, talvez, nessa proporção que eu tenho visto que a Polícia Militar tem que se resguardar, porque senão a mídia começa a deformar alguma palavra dentro de um texto, ela pega uma e começa a editar aquilo. Isso é extremamente danoso com todo o trabalho e a grandiosidade da Polícia Militar. Eu me sinto orgulhoso, e apesar de estar na reserva já há 10 anos, eu não deixei de ser vibrador com a instituição, estou aqui porque gosto, e acho que a gente deve realmente se ater nessa capacidade de, ainda que tenhamos todas as habilidades de um ser humano normal, nós temos que ter uma condição a mais pelo treinamento de saber ter uma resposta de neutralizar ações que vão colocar em risco qualquer segmento da sociedade. Perfeito. Isso é fundamental a gente usar isso. Eu me lembro também de coisas que eu vivenciei na polícia, talvez eu me lembro de ter sido muito enérgico porque fui muito assediado. Teve época que eu fui o único psiquiatra para o estado de São Paulo. Nossa. E eu tinha que atender ao contingente ativo e inativo. Eram mais ou menos, acho que 110, 120 mil homens. E eu me lembro de ter enfrentado situações em que eu desarmei parte da tropa que eu atendi. E muita gente ficava brava comigo. Como é que você vai desarmar? Preciso desarmar. Porque muitas vezes ele queria não queria ele se matar, mas ele queria matar o comandante dele, ou ele queria matar a esposa dele. Tira a arma do sujeito, chama a família, chama o comando, conversa com todo mundo. Isso é muito importante, desarmar e criar uma situação de acolhimento. Nós tínhamos lá no hospital um setor que a pessoa ficava morando ali um tempo, no meio da invernada, a gente chamava de casinha, tinha horta, tinha bicho para ele criar, a família ia visitar, jogava bola, tinha um lazer ali para ele,
acalmava a alma e depois reabilitávamos gradualmente, desarmado numa atividade administrativa e depois para a atividade fim propriamente dita. Eu tenho que lembrar também algumas coisas que eu aprendi e que eu acho bom ressaltar. Depressão ou ansiedade não obrigatoriamente é decorrente de estado emocional por situações do dia a dia. Pode ser que o sujeito seja de natureza depressiva ou de natureza ansiosa. E isso é uma característica constitucional. Isso é biológico. E isso, eventualmente, para determinadas situações de vida ou atividades, ele precisa ser medicado. Isso é fundamental. Sim. O sujeito está com a vida toda perfeita, mas ele se sente deprimido. Sim. E aí? Como é que faz? Isso não é normal. Não, isso é uma doença. Isso precisa ser tratado. Isso precisa ser investigado, fazer exames de laboratório, ter uma consulta em que a gente chama de anamnese médica, a história médica do sujeito. Durante esses anos que eu estive à frente lá na psiquiatria, eu me lembro de pelo menos umas 5 situações de tentativa de suicídio e de homicídio, em que eu participei. Um gato, inclusive. Graças a Deus, em todas, ninguém se machucou, mas demoraram algumas horas para poder solucionar. E isso demanda tempo. Você não pode atender, eles chamam de consulta de convênio, aquelas consultas de 5, 10 minutos, ou pior do que isso, consulta de corredor. Encontrei com o meu amigo ali no corredor, eu perguntei, senhor é médico, eu estou assim, me sentindo assim, o que eu posso tomar? Essas são as piores consultas. Quando não, nem fala com o médico, fala com o vizinho. Né? Eu me lembro. Que remédio você está tomando para tal coisa? Dentro dessa vivência dentro da instituição, eu tive algumas pessoas da área de saúde, médicos, dentistas, que estavam com essa ideação suicida. E tivemos 2 colegas que acabaram com o tempo se suicidando, médicos, um cardiologista e depois de muitos anos um anestesista. Também teve um dentista. Foram situações críticas que, na verdade, abandonaram o tratamento ou não chegaram nem para se tratar. Nós só fomos saber do fato depois dele ocorrer. Ou seja, somos humanos, né? Exato. Esse é um ponto fundamental do próprio M Informa. É um ser humano procurando atender outro ser humano. Fardado, colocado ali pelo Estado, concursado, capacitado, treinado, mas que naturalmente também tem suas dores. Então, nesse setembro amarelo, que a gente consiga entender que somos humanos, procurar assistência médica no que for necessário. Acima de tudo, o próprio M também está apoiando agora através do sistema Nipomed, não só o policial, mas também mais 4 pessoas da família dele, para que ele consiga consultas a um baixo custo, exames laboratoriais, conforme o doutor falou, para que ele faça essas coisas de rotina, embora a gente saiba que, por mais que você possa facilitar, nós homens não procuramos. É impressionante. Eu fui bem até 59 anos de idade. Eu nunca fui ao médico, por incrível que pareça, até 59 anos de idade. Aí quando vem me aparece um câncer. Aí de uma hora para outra você tem que estar ali ouvindo o médico e pior que dói, doença incomoda, dói emocionalmente, dói fisicamente. Até a hora que você reconhece que você precisa de passar por aquilo ali, você precisa daquele atendimento. Sem um médico, sem ele, sem um remédio, sem um exame, a gente infelizmente está num problema muito grande. E é onde a própria PM hoje tenta suprir, tenta ajudar o sistema de saúde, pagando médicos do HPM, pagando exames do HPM, pagando agora também os psicólogos, colocando o sistema Nipomed à disposição do policial militar, que é parceiro do próprio PM, para que dessa forma ele tenha válvulas de escape, para que ele esteja bem, para que dessa forma ele efetue de fato um bom trabalho policial militar. Prazerzaço em falar com o senhor mesmo. É uma honra recebê-los aqui no CPI-1. Foi um prazer enorme. Nesse espaço aqui que é tão nobre, né? A sala dos nossos comandantes aqui. Né? A história do CPI aqui. Doutor Cury, no próximo bloco nós vamos falar sobre família, que é a coisa também que envolve tudo que nós já falamos nesse primeiro bloco do estresse, do setembro amarelo, mas um tema que é pertinente aos 12 meses do ano, né? Que é a família. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Acesse as redes sociais, a gente vai deixar o nosso site. Um grande abraço a todos vocês.